Este é o mapa dos Estados Unidos e este é o mapa do Brasil. Olhe com calma. Em termos de território, a diferença entre eles é mínima. Os Estados Unidos têm cerca de 9,8 milhões de quilômetros quadrados e o Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Dois países continentais imensos, cheios de regiões remotas, desafios geográficos e paisagens completamente distintas. Mas agora vem a parte que realmente choca. Quando trocamos o mapa político pelo mapa ferroviário, a semelhança desaparece. Nos Estados Unidos, os trilhos formam um emaranhado gigantesco, ocupando praticamente o país inteiro. São mais de 140 mil quilômetros de ferrovias, conectando costa leste, costa oeste, grandes planícies, regiões industriais, agrícolas, desérticas e montanhosas. É uma malha tão densa que, vista de cima, parece uma teia metálica que costura o país de ponta a ponta. Agora olhe o mapa do Brasil. O contraste é quase doloroso. A nossa malha ferroviária, somando tudo, não passa de 30 mil quilômetros. E grande parte disso ainda está desconectada, abandonada ou funcionando muito baixo do potencial. Dois países enormes, dois países de dimensões quase iguais, mas duas histórias completamente diferentes sobre como trilhos transformam a nação. Mas por que os americanos construíram tanto e nós tão pouco? A resposta parece simples, mas o que vem a seguir revela decisões políticas, econômicas, geográficas e culturais que moldaram o destino dos dois países. Porque no final das contas, trilhos não são apenas trilhos. Eles mostram como cada nação decidiu crescer e o que priorizou no caminho. E para entendermos essa diferença, precisamos voltar no tempo e descobrir como tudo isso aconteceu. Para entender por que os Estados Unidos e o Brasil seguiram rumos diferentes, precisamos voltar no século XIX, quando o mundo estava descobrindo o poder da locomotiva a vapor. Era uma época de expansão, de fronteiras abertas, de cidades brotando no mapa e economias nascendo na industrialização. E foi justamente nesse momento que dois países começaram a escrever suas histórias ferroviárias, só que com escolhas completamente distintas. Nos Estados Unidos, a ferrovia não foi apenas um meio de transporte, ela foi o motor da construção nacional. O país ainda era jovem, dividido em estados distintos e sem ligação eficiente entre si. Para integrar tudo isso, o governo adotou uma estratégia agressiva. Criou leis que incentivavam empresas privadas a construir ferrovias, ofereceu terras em troca de cada quilômetro de trilho instalado e estimulou uma corrida de expansão que parecia não ter fim. A lógica era simples. Cada trilho colocava uma nova cidade no mapa, valorizava terras, impulsionava exportações e conectava o interior ao litoral. Enquanto isso, do outro lado do continente, o Brasil do século XIX vivia uma realidade diferente. Em vez de uma economia industrial em ascensão, tínhamos uma economia agrária, baseada no café, no açúcar e em produtos exportados por poucos portos estratégicos. As elites regionais eram fortes, descentralizadas e com interesses bem específicos. Por isso, as primeiras ferrovias brasileiras nasceram curtas, isoladas, conectando fazendas a portos e não cidades entre si. Os trilhos serviam à exportação, não à integração nacional. A partir desse ponto, as histórias começaram a divergir ainda mais. Nos Estados Unidos, as ferrovias se tornaram parte de um projeto nacional. O governo percebia que costurar o país era essencial para a segurança, para o comércio e para a expansão para o oeste. Por isso, surgiu um modelo de investimento combinado, capital privado mais apoio estatal. Assim nasceram obras gigantescas como a Union Pacific e a Central Pacific, que atravessaram montanhas nevadas, desertos quentes e terrenos que muitos julgavam impossíveis. Era um país inteiro se conectando e acreditando que o trilho era o caminho para o futuro. No Brasil, essa visão nunca existiu. Aqui, o Estado investia pouco e deixava quase tudo nas mãos de concessionários estrangeiros. Não havia um plano nacional, não havia integração. Cada trecho ferroviário pertencia a uma empresa diferente, sem padronização, sem coordenação e, principalmente, sem uma estratégia para unir o país. E quando o governo tentava intervir, a burocracia e a falta de continuidade travavam tudo. Outro ponto crucial foi o momento histórico. Quando os Estados Unidos estavam acelerando a expansão ferroviária, eles também estavam consolidando sua revolução industrial. Cidades cresciam, fábricas surgiam, portos se expandiam. Havia demanda para trens de passageiros, para cargas, para tudo. No Brasil, a industrialização começou décadas mais tarde
e de forma muito mais tímida. Quando finalmente ganhamos fôlego industrial no século XX, o mundo já estava entrando na era do automóvel e as prioridades mudaram. Mas existe algo ainda mais profundo nessa comparação. Nos Estados Unidos, ferrovias foram símbolos de progresso, liberdade e expansão. Elas estão presentes em filmes, livros, histórias de faroeste. Eram trilhos que levavam para um novo mundo, para cidades recém-fundadas, para oportunidades. A sociedade americana cresceu com a ideia de que o trem representava futuro. Já no Brasil, os trilhos ficaram associados a interesses regionais, monocultura de exportação e, mais tarde, ao abandono. A população nunca viu a ferrovia como protagonista, porque ela nunca foi oferecida dessa forma. E sem pressão social, governos sucessivos deixaram de investir enquanto o transporte rodoviário se tornava dominante. Quando comparamos lado a lado, percebemos uma coisa simples, mas poderosa. Os Estados Unidos usaram os trilhos para construir um país. O Brasil tentou usá-los apenas para escoar produtos. E essa diferença de visão mudou todo o século seguinte. Mas a história não para por aí. O que aconteceu nas décadas seguintes é ainda mais revelador e explica por que o caminho de um país levou a maior malha ferroviária do mundo, enquanto o outro ficou preso aos caminhões. Quando observamos a história dos trilhos nos Estados Unidos, fica claro que eles não cresceram por acaso. A malha gigantesca que vemos hoje é fruto de decisões estratégicas, investimentos coordenados e, principalmente, de uma visão nacional muito clara. Integrar o país, custasse o que custasse. E essa mentalidade começou a se refletir diretamente na forma como os trilhos eram construídos. Nos Estados Unidos, cada ferrovia fazia parte de um plano maior. Quando uma empresa queria construir uma linha cruzando o interior, o governo não apenas permitia, mas ele também incentivava. E não era incentivo simbólico, eram milhões de hectares distribuídos por meio das famosas Land Grants, terras oferecidas para cada quilômetro de trilho colocado. Esses territórios valiam ouro, porque seriam vendidos, loteados e transformados em novas cidades ao longo da ferrovia. Ou seja, era um ciclo perfeito. Quanto mais trilhos, mais cidades. Quanto mais cidades, mais economia. E quanto mais economia, mais trilhos. Isso criou uma corrida ferroviária. Empresas disputavam rotas, velocidades de construção e até quem seria a primeira a cruzar determinadas regiões. O resultado disso foram obras monumentais, como a ferrovia transcontinental, que uniu a costa leste à costa oeste em apenas 6 anos, atravessando desertos, picos nevados e vales profundos. Não importava o desafio, havia capital, havia incentivo e havia demanda. Cada trecho de trilho tinha destino, tinha função e fazia parte de um objetivo nacional: costurar o país de ponta a ponta. Agora, quando viramos o olhar para o Brasil, o contraste se impõe de forma imediata. Aqui, os trilhos surgiam de forma dispersa. Cada região construía sua própria linha, quase sempre financiada por capital estrangeiro, com bitolas diferentes, regras diferentes e sem nenhum tipo de coordenação nacional. Não havia um projeto integrado. Havia apenas pequenos trechos voltados para escoar produtos específicos, como café em São Paulo, açúcar em Pernambuco ou minérios em Minas Gerais. A ferrovia brasileira nasceu como um serviço de exportação, não como instrumento de integração. O resultado disso foi uma malha picotada e desconexa, que não conversa entre si. Enquanto os Estados Unidos avançavam com corredores enormes, o Brasil acumulava ilhas ferroviárias, trechos isolados onde o interesse econômico acabava. E quando o governo tentava unir tudo, esbarrava em obstáculos criados lá atrás, como diferentes bitolas, diferentes concessionárias, diferentes prioridades, tudo emperrado por falta de padronização e planejamento. Enquanto os americanos criavam rotas capazes de mover toneladas de cargas por milhares de quilômetros, o Brasil tinha trechos que paravam em cidades pequenas, sem ligação com outras regiões, sem fluxo constante, sem escala. Era uma malha construída sem continuidade, como se cada trilho fosse um projeto individual e não parte de um país continental. Foi esse contraste que gerou duas realidades completamente diferentes, sendo nos Estados Unidos uma teia integrada que impulsiona a economia até hoje, e no Brasil um quebra-cabeça incompleto, onde muitas peças foram perdidas no tempo. Quando
Quando olhamos para a história ferroviária dos Estados Unidos, percebemos que o que impulsionou a expansão não foi apenas a vontade de crescer, mas uma decisão técnica simples e poderosa: padronizar. Parece pouco, mas foi isso que definiu se um trem poderia cruzar um país inteiro sem parar ou se ficaria preso em trechos desconectados, cheio de transbordos, atrasos e custos desnecessários. Essa escolha técnica moldou não apenas as ferrovias, mas o próprio desenvolvimento econômico de cada nação. No final do século XIX, enquanto a malha ferroviária americana crescia de forma acelerada, surgiu uma preocupação. Sem uma padronização rígida, tudo poderia virar uma bagunça. Cada empresa tinha seu próprio modelo de construção, sua bitola, suas regras. Para evitar que o país se tornasse um mosaico caótico, o governo americano tomou uma das decisões mais impactantes da infraestrutura moderna. Padronizou a bitola ferroviária em 1.435 mm, conhecida como Standard Gauge. E mais do que criar a regra, o país colocou em prática uma conversão em massa, ajustando milhares de quilômetros de trilhos em um período extremamente curto. Essa padronização unificou as ferrovias. A partir dali, um trem poderia sair da costa leste e chegar à costa oeste sem trocar vagões, eixo ou locomotivas. Dessa forma, todas as empresas passaram a falar a mesma língua técnica. Peças, trilhos, rodas e tecnologias ficaram compatíveis de ponta a ponta. A indústria pôde produzir locomotivas e vagões em larga escala, reduzindo custos e permitindo a expansão rápida. As rotas começaram a se conectar, formando corredores gigantes de transporte. Com isso, a engenharia se industrializou. Travessas tratadas, trilhos de aço de alta densidade, túneis escavados com grande precisão, pontes treliçadas de aço e locomotivas cada vez mais potentes tornaram a ferrovia americana um símbolo de modernidade e integração nacional. Já no Brasil, o cenário era completamente diferente. Aqui, cada ferrovia nasceu com um propósito regional, financiado geralmente por empresas estrangeiras e sem coordenação entre si. Cada grupo econômico construía seu trecho com o padrão que lhe era mais conveniente. E assim, o país formou uma verdadeira colcha de retalhos ferroviária. Existiam trechos em bitola métrica, outros em bitola larga, outros ainda em bitola estreita. Era impossível operar trens contínuos entre estados. Cada mudança de bitola significava parar tudo, trocar vagões, mover cargas manualmente ou usar sistemas improvisados. Tempo perdido, dinheiro perdido, competitividade perdida. Essa despadronização não foi apenas um problema operacional. Ela destruiu a capacidade do país de criar corredores integrados. E isso ficou evidente nos principais exemplos da história ferroviária brasileira. Por exemplo, a Norte-Sul, planejada para ser o eixo central do país, passou décadas parada. Trechos eram construídos sem ligação com os seguintes, obras avançavam em ritmos diferentes e contratos eram interrompidos. O resultado foi simples. Uma ferrovia que levou quase 40 anos para se tornar operacional e ainda assim incompleta em seu propósito original de integração total. A Transnordestina se tornou outro símbolo de atraso. Anunciada como solução logística no Nordeste, acumula mais de 15 anos de obras, revisões de traçado, disputas contratuais e longas paralisações. Trechos inteiros continuam sem trilhos e sua potência econômica permanece travado. A Ferrogrão, essencial para o escoamento do Centro-Oeste, sequer saiu do papel. Enfrenta disputas judiciais, impasses ambientais e indefinições políticas que mantêm o projeto congelado, apesar de sua urgência logística. E a EF-118, entre Espírito Santo e Rio de Janeiro, já virou símbolo de projeto eterno. Muitos estudos, muita promessa, mas nenhuma execução real. Realmente, dessa forma, fica muito difícil comparar com os Estados Unidos. Mas diante de tudo isso, qual realmente seria a diferença se o Brasil tivesse seguido os mesmos padrões já criados dos Estados Unidos? Se o Brasil tivesse seguido o mesmo caminho dos Estados Unidos, a realidade do país seria completamente diferente. Com uma malha padronizada e interligada, teríamos criado corredores ferroviários capazes de levar cargas e pessoas do norte ao sul, do litoral ao interior, sem interrupções. Regiões isoladas teriam se tornado polos econômicos. Cidades pequenas teriam crescido ao redor de estações e centros logísticos, e o custo de transporte seria muito menor, refletindo em alimentos mais baratos, combustíveis mais acessíveis e exportação mais competitivas. O agronegócio seria ainda mais forte, não por esforço, mas por eficiência.
O país gastaria menos dinheiro com caminhões viajando milhares de quilômetros, menos dinheiro com manutenção de estradas e menos com fretes altos que encarecem tudo. A indústria nacional teria mais competitividade e mais capacidade de expansão, e a própria distribuição populacional do Brasil seria mais equilibrada, com mais oportunidades no interior e menos concentração nas grandes capitais. Em resumo, teríamos construído um país mais integrado, mais barato, mais rápido e mais justo. A comparação entre Brasil e Estados Unidos mostra que não foi a geografia nem o tamanho do território que nos separou. Foram as escolhas. Nós ficamos presos a projetos regionais, bitolas diferentes e falta de visão nacional. O resultado foi uma malha que nunca se completou e um país que até hoje paga caro por essa decisão. Mas essa história não precisa terminar assim. Projetos como a Norte-Sul, FIOL e Ferrogrão mostram que ainda há espaço para construir o país sobre trilhos. Ainda podemos conectar regiões, reduzir custos logísticos e transformar o Brasil em uma potência ferroviária. O passado explica nossas falhas, mas o futuro depende das decisões que fazemos agora. Porque no fim, trilhos não movem só cargas, elas movem o destino de uma nação. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você achou desse tipo de comparação? Acha que eu deveria trazer mais conteúdos como este, fazendo comparativos de infraestruturas gigantes com o Brasil? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.